tudo bem com vocês? Você está no canal Vamos Fortaleza. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Galera, vamos falar aqui um pouquinho, né, desse jogo do Fortaleza e Juventude, esse empate terrível, tá bom? E vamos focar também aqui falar do Vojvoda, né, cara? Muita gente querendo Vojvoda, agora Corinthians demonstrou interesse no Vojvoda. Então, tudo isso e muito mais eu te conto após a vinheta. Vamos Fortaleza, levanta essa taça. Quero ser campeão. Muito assunto envolvendo aí Juan Pablo Vojvoda, né? Técnico do Fortaleza, do nosso Leão. E, cara, bem complicado, né? Primeiro de tudo, vamos falar aqui daquele pós-jogo do Fortaleza e Juventude. Um jogo que o Fortaleza tinha todas as chances de sair com os 3 pontos, mas acabamos, né, tomando o gol de empate ali no segundo tempo. E por pouco não tomamos a virada, tá bom? A verdade é essa, galera. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho desse jogo, né? Cara, um jogo muito abaixo do Fortaleza, muito abaixo mesmo. Fortaleza só deu um chute perigoso pro gol. Isso é vergonhoso. Tivemos pouquíssimas posses de bola. A gente teve 37% de posse de bola. Um time que não tem posse de bola e que não joga com contra-ataques rápidos, tentando executar ali o gol, cravar o gol, não dá. Se não tem meio campo criador e não tem ponta velocista, vão fazer gol como? Porque o Vojvoda tirou o Moisés, deixou o Robson em campo e o Galhardo. O Galhardo ele joga mais centralizado de 9 ou de meio campo, tá bom? Então como é que ele vai puxar essas jogadas? E por incrível que pareça, o gol ainda saiu dos pés do Galhardo, né? Ele brigou ali por uma bola, sofreu a falta, mas teve a vantagem. E aí o Caio Alexandre finalizou pro gol, bateu no zagueiro do Juventude e foi gol. Tá certo? Mas fora isso, galera, o Fortaleza criou pouquíssimas chances, tá? E quando criou, não conseguiu fazer o gol, não conseguiu executar perfeitamente. Robson fez uma partida horrível, horrível, lamentável a partida do Robson, tá certo? O cara não conseguiu, ele deu um chute pro gol, meu Deus do céu, foi vergonhoso. O goleiro estava adiantado, ele tentou chutar de longe, de fora da área e embarcou a bola depois do estádio. Mas é o nosso titular absoluto, é o titular de Juan Pablo Vojvoda, tá certo, galera? Teve outro lance também bizarro do Robson, que eu não poderia deixar de falar aqui, que foi num lance que ele perdeu o tempo de bola e aí ele tentou dar um toque de calcanhar. Cara, foi horrível, horrível, horrível. Robson, meu Deus do céu. Então, fica uma imagem ruim pro Robson, sabe, cara? Fica uma coisa que a torcida já tá pegando no pé do cara. O Vojvoda tá queimando o Robson, porque é complicado. Como ele já fez com outros jogadores do elenco, agora ele tá fazendo com o Robson, tá certo? Mas, cara, fora o Robson, né, que não foi o único que jogou tão mal assim, mas pra mim foi o pior dentro de campo, tá certo? O Vojvoda só tirou o Robson aos 40 minutos do segundo tempo, tá certo? Aos 40 minutos do segundo tempo. Robson fez uma partida horrível e mesmo assim jogou até os 40 minutos do segundo tempo. Aí eu te pergunto, torcedor tricolor, vocês acham que o Pedro Rocha vai querer ser banco pro Robson quanto tempo? Vocês acham que ele vai aceitar ficar sendo banco quanto tempo pro Robson, cara? Cara, não dá. Não dá. Pra que contrata novos jogadores se o Vojvoda não usa? Pra quê? Fortaleza estava limitado no começo da temporada, precisando de reforços, isso era nítido. Os reforços chegaram e o Vojvoda não utiliza. Fernando Miguel não pôde jogar contra o Juventude e quem foi pro gol foi o Boeck, mais uma vez. Porra, pra que contratar o Luan Poli? Pra que contratar outro goleiro se vai sempre utilizar o mesmo? E é difícil entender a cabeça de Juan Pablo Vojvoda, tá certo, galera? Porque o Vojvoda insiste em jogadores que não rendem. Ele insiste em jogadores que um dia rendeu com ele alguma coisa e eternamente ele quer que os caras fiquem ali titular absoluto. Isso aconteceu com o Matheus Jussa, aconteceu com o Vargas, aconteceu com o Tite, que mereceu ser banco muito tempo e era o titular absoluto. Tite não foi banco uma partida. Tite não foi banco uma partida, se eu não me engano, esse ano. E teve muitas partidas que o Tite foi terrível. Terrível. O Abraão,
que é um zagueiro da base, que quando entrou bem, mas não ganhou oportunidade. É complicado. David da hora, não ganha oportunidade de jeito nenhum. Ontem eu vi um comentário do Josa, que ele falou uma coisa que muito interessante, cara. Muito interessante. O Vojvoda tá destruindo a carreira desses jogadores. São jogadores novos, promissores, que não têm oportunidade. E o que é que o Vojvoda faz? Leva os caras pro banco, mas não utiliza o cara. Dá toda aquela esperança, aquela vontade, aquela esperança de verdade do jogador, né, de estrear com a camisa do Fortaleza, ter oportunidade, mostrar para uma grande torcida de massa, fazer um bom trabalho, mas o Vojvoda não dá oportunidade para os caras, não dá oportunidade para a base. Certo que o David da hora não veio nenhum da nossa base, o David da hora já tem experiência, já jogou Série B, já jogou fora, e aqui é banco eterno, eterno. É complicado demais, meus amigos, complicado demais, tá certo? Outro, só para acrescentar aqui, certo? Já que eu falei aqui do Luan Poli, né, que é o goleiro. Cara, a gente tinha, quando estava aqui na gestão do Rogério Ceni, antes da gestão do Rogério Ceni, a gente tinha problema com goleiros, certo? A gente tinha problema com goleiros, sim. Isso foi um problema do Fortaleza durante muitos anos, não só na gestão do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni conseguiu acabar com isso. Ele trouxe 2 goleiros excepcionais. Boeck já estava no Fortaleza, era o nosso titular na Série B, mas quando a gente foi para a Série A, contratamos Felipe Alves. Felipe Alves deu conta do recado, falhou alguns jogos, que, claro, ninguém é perfeito, não tem como o cara manter aquele 100% todos os jogos, mas com o passar do tempo, depois que veio o Vojvoda, né, o Vojvoda manteve ele como titular nos primeiros jogos, mas logo em seguida botou ele no banco. E aí já começou a ter vários problemas internos. Esse foi um dos primeiros problemas internos que a gente veio à tona, né? De jogador com treinador, de uma coisa que estava ruim ali, um ambiente, ninguém sabe exatamente o que era. No final das contas, aconteceu que o Felipe Alves foi separado, treinava individual, não entrava mais. Em outro jogo, o Vojvoda foi lá e colocou o cara para queimar o cara. A verdade é essa, tá certo? Mas Felipe Alves tem futebol, é um excelente goleiro. Na temporada de 2019 ou 2020, não estou lembrando agora corretamente, foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão. Então, cara, não tem como um cara desse ser banco. Um goleiro que era desejado por muitos times do Brasil. E o Fortaleza vai lá e manda o cara embora. Entendeu? Simplesmente porque o Vojvoda não utiliza o cara e surge esse assunto de porque o jogador não tem humildade, que o jogador não aceita ser banco. Cara, pelo amor de Deus, jogador nenhum vai fazer confusão, vai fazer birra porque ele não é titular. Aí me diz uma coisa, depois teve o problema com o Kaiser. Será mesmo que 2 jogadores do Fortaleza estão errados? Ou será que é só o Vojvoda que está certo? Só o Vojvoda que está certo? É complicado entender isso. É difícil de engolir. E agora, mais uma vez, a gente consegue ver aí os problemas. O Vojvoda insiste em jogadores que não rendem, coloca jogadores sem explicação, faz substituições erradas, escala o time errado, tá bom? E até quando? Até quando Vojvoda vai continuar predominando no Fortaleza, imperando, ditando as coisas que ele quer, porque o Vojvoda parece um ditador. Ele só diz aquilo que ele quer e acabou. E só escuta o que ele quer. Então acho que está na hora do seu Marcelo Paz, Alex Santiago, Papelim, se juntar, pegar no bracinho do Vojvoda. Ei, vamos se ajeitar. Você pediu reforços, a gente deu reforços e você não está utilizando, tá? Contratações caras, são jogadores de nível bom que chegou pra gente. Temos Otero, temos o Sacha, temos o Brits. Sacha veio do mercado, né, mais humilde, mas Brits, Otero, cara, todos com bagagem. Galhardo já tem bagagem. Então assim, não tem por que não colocar os caras pra jogar e acertar uma formação. Zé Wellison vem jogando mal, vem fazendo partidas abaixo. E Vojvoda continua insistindo no Zé Wellison. Poxa, coloca o Hércules. Moleque novo, com gás, todo mundo quer ver o Hércules jogando, mas o menino joga pouco tempo. Dá poucos minutos pro Hércules em campo. Não dá, Vojvoda. Vamos ajudar o Fortaleza a lhe ajudar. Ajude, porque dessa forma, quando chegar a sua renovação, a boa parte da torcida não vai querer a sua renovação. Mas falando disso, galera, o que eu acho é que o Fortaleza vai sim renovar com o Vojvoda para 2023.
e acredito que ele vai aceitar essa renovação para 2023, porque quando ele oscilou, foi cobrado no primeiro turno, o Fortaleza segurou, né? Teve as costas largas para segurar o seu treinador em meio a tantos protestos da torcida. Assim, a torcida estava dividida, mas já havia muita gente pedindo a saída do Vojvoda, tá bom? Eu, Mith Sayuri, acho que o trabalho do Vojvoda tem que se encerrar nessa temporada de 2022. Da mesma forma que a gente não queria que o Rogério saísse, depois a gente penou um pouquinho, mas encontramos o Vojvoda. E agora da mesma forma, galera. Treinadores vão passar, jogadores vão passar e o Fortaleza vai ficar, entendeu? Então, que já tá na hora do Vojvoda sair, eu acredito que sim, vamos atrás de um novo treinador, ainda é tempo, ainda tem um prazo, vamos terminar essa temporada de 2022 com o Vojvoda e 2023 a gente procura um novo treinador. Marcelo Paes precisa sim conversar com o Vojvoda e explicar, olha cara, tem que botar os reforços para jogar, não dá pra gente estar contratando jogador caro de 7 milhões, de não sei quantos milhões, pra você não escalar o cara. E obviamente um jogador caro que vem com bagagem, que vem para ser titular, ele não vai querer ser banco não, galera. Ele não vai querer ser banco por muito tempo não. Ele vai querer ser, por exemplo, no lugar o Kaiser. O Kaiser ia querer ser banco pro Robson? Não dá, galera. Pelo amor de Deus. Pro Moisés eu até ficaria calado se fosse para ser banco do Moisés, o Kaiser sendo banco do Moisés, mas não era o que acontecia. O Kaiser era banco pro Robson. Pro Robson, cara, que é o que acontece a mesma coisa com o Romero. Eu vejo muito o torcedor de Fortaleza falando mal do Romero, criticando o Romero. Romero é um goleador nato, camisa 9. Ele precisa que o time jogue pra ele. Ele precisa que os jogadores tenham um meio campo de criação, que dê uma bola longa, que faça como o Galhardo fez contra o Fluminense. O Galhardo fez um 2 ali com ele, botou o Romero na cara do gol e o Romero fez o gol. Então, galera, a gente precisa rever os nossos conceitos. Tem que acabar essa história de gratidão com jogador, com treinador. Cara, eles não jogam de graça, não. Jogador nem eu quero saber se o Fortaleza disse assim, ei, a partir desse mês aqui, a gente não tem mais dinheiro para pagar vocês até o final do ano. Se os jogadores vão ficar, se o Vojvoda vai ficar por gratidão, não vai. Não vai, cara. Eles vão sair, vão se transferir, vão fazer corpo mole e vão sair do time. Mas isso tem que acabar, tá bom? Então, galera, eu peço pra você que chegou até aqui no nosso vídeo, que deixe seu like, compartilhe, tá bom? Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Agradeço para que você chegou até aqui. E comenta pra mim aí nos comentários se você é a favor da renovação de contrato com o Vojvoda para 2023 ou não, tá bom? Comenta aí o que você achar melhor. E é isso. Obrigado, forte abraço, tamo junto.